Senhoras e senhores, elitistas e casuais, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Vitor Verde. Hoje eu gostaria de falar para vocês especificamente sobre o primeiro episódio de um anime muito famoso chamado Neon Genesis Evangelion. Evangelion é um anime muito conhecido no meio otaku e muitas pessoas já assistiram esse anime ou pelo menos já tiveram esse anime recomendado a elas. Não só isso, ele é um anime muito elogiado, que tem uma certa fama de ser considerado bom por muitas pessoas. Ele é, por exemplo, o anime favorito do Kitsune, do canal VideoQuest. E, se vocês estão em dúvida quanto à minha opinião em relação a Evangelion, eu concordo. Evangelion é muito bom. Existem muitas coisas que nós podemos elogiar em Evangelion, mas nesse vídeo eu gostaria de me focar nas qualidades dessa obra que nós vemos no seu primeiro episódio. Pois é. Já no primeiro episódio de Evangelion, nós já vemos muitas das qualidades que estarão presentes no decorrer de toda a obra. Esse primeiro episódio é muito bom. Ele ajuda a estabelecer exatamente que tipo de obra Evangelion é, qual o tipo de foco que ela tem e qual é a sua qualidade. Como é que ele faz isso? Bem, vou dar um pouco de contexto aqui para quem nunca assistiu Evangelion. E aliás, aproveitando para avisar, esse vídeo não vai ter spoilers de Evangelion fora do primeiro e do segundo episódio. Então se você não assistiu a série e você quer manter a surpresa, não se preocupe. Evangelion é a história de um menino chamado Shinji. Shinji se encontra no meio da cidade de Tóquio 3 enquanto ele está sendo atacada por um alienígena. Ele é contatado por uma mulher que ele não conhece para ser levado ao lugar onde o seu pai trabalha em algum tipo de organização secreta. E é isso. Você começa o primeiro episódio de Evangelion sabendo tanto sobre esse mundo quanto o protagonista da obra. Isso facilita que você compreenda tanto as emoções desse personagem, por viver em um mundo confuso do qual ele não entende nada, quanto ajuda você a aprender mais sobre esse mundo conforme o protagonista vai aprendendo. É um truque de roteiro muito simples e muitas obras o utilizam, é uma coisa bem comum até. Então, o que exatamente tem de interessante nesse primeiro episódio? Bem, a verdade é que, mesmo depois de 20 minutos de episódio, vocês vão terminar sabendo ainda muito pouco sobre esse mundo. Você não vai ver nenhuma explicação sobre o que exatamente é esse alienígena. Você não vai ver nenhuma explicação dos métodos de derrotar alienígenas, de como eles funcionam, e dessa organização secreta, e o que exatamente ela faz, e quem é que está envolvido. Você vai ver muitas coisas suspeitas, você vai ver muitos mistérios, mas você também vai perceber que nenhum deles é revelado nesse momento. Na verdade, a série inteira vai se focar no protagonista, Shinji Ikari. Os 20 minutos do primeiro episódio são quase inteiros dedicados a ele e a forma como ele reage ao mundo ao seu redor. Essa forma de tratar a história do mundo como uma espécie de plano de fundo para lidar com os personagens é interessante. Isso nos ajuda a entender por que é que mesmo depois de 26 episódios e mais um filme, ainda existem perguntas em aberto quanto à obra. Não entre para assistir Evangelion esperando saber tudo e entender tudo, porque você não vai entender tudo. Isso por um lado é uma pena, mas por outro lado era de se esperar pelo foco da história nos personagens. Evangelion é um estudo de personagem. Ok, mas o que Evangelion faz com seu protagonista? Shinji é levado para NERV, uma organização secreta presidida pelo pai do Shinji, que está envolvida na construção de robôs gigantes para lutar contra os alienígenas. E é nesse momento que começa a cena clássica que todas as pessoas conhecem tanto. O pai do Shinji manda ele entrar no robô, e o Shinji não quer entrar no robô. Quem já assistiu outros animes de robô gigante sabe que é uma coisa extremamente normal que você tem uma criança que pilota um robô gigante e que luta contra monstros, contra alienígenas e assim por diante. É um elemento muito comum em muitos animes que vem da cultura japonesa e tem até uma história interessante que volta até a Segunda Guerra Mundial e a forma como o Japão reagiu às bombas nucleares. Mas isso é história para outro vídeo. O ponto é, todo mundo espera que o Shinji entre no robô, mas ele não quer entrar no robô. Por que o Shinji não quer entrar no robô? É aqui que começa a análise psicológica do personagem do primeiro episódio. Shinji tem pelo menos 4 motivos diferentes para não querer entrar no robô. Em primeiro lugar, segurança. Shinji não é piloto de robô. Ele nunca entrou no robô na vida dele, ele nem sabia que aquele robô existia, e agora do nada estão mandando ele entrar no robô para lutar contra um alienígena que está explodindo a cidade. É interessante notar também que esse alienígena já foi atacado pelos militares, que o atingiram com armamento pesado e nada funcionou. Obviamente, uma criança de 14 anos de idade não vai querer entrar no robô e lutar contra um monstro desses. Todo mundo tem um senso de autoproteção e autossegurança.
E o protagonista também. Ele não é doido de querer se matar assim. O segundo motivo que ele tem para não querer entrar no robô é responsabilidade. Shinji simplesmente não quer ter a responsabilidade de lutar contra aquele alienígena para salvar o mundo. E se ele não conseguir? Na verdade, é muito provável que ele não consiga, como já explicamos no primeiro ponto. Ele não tem experiência de pilotagem, ele não sabe nada sobre aquele assunto. Ele está lutando contra um monstro que ele nunca nem ouviu falar. Outra coisa, se ele aceitar pilotar o robô, isso significaria que ele está pilotando uma arma pesada que custou milhões de dólares para ser construída. Mais pra frente na série, logo no segundo episódio, nós vemos que o dinheiro que se gasta para construir um robô desse podia falir um país pequeno. É muito dinheiro. Como é que você coloca tudo isso na mão de um guri de 14 anos? Óbvio que ele não vai aceitar. Muito bem, então esse é o segundo motivo. Mas talvez alguns de vocês tenham percebido que esses dois motivos são motivos quase que puramente lógicos. Eles não são exatamente muito pessoais. Eles não falam muito sobre quem o Shinji é. Eles são desejos genéricos. Qualquer pessoa sentiria aquilo na situação dele. Qualquer criança de 14 anos ficaria preocupada com a segurança de seu próprio corpo. Não ia querer se matar. Qualquer criança de 14 anos não ia querer ter uma responsabilidade absurda que sabia que não ia ter como pagar depois. Na verdade, o mais interessante para caracterizar um personagem não é abordar as coisas que ele tem em comum com as pessoas normais. É abordar aquilo que é exclusivo dele, as individualidades do personagem. E é aqui que entra o terceiro motivo pelo qual Shinji não quer entrar no robô. Ele é tímido. Simples assim. A personalidade de uma pessoa afeta as decisões que ela toma. E Shinji é o tipo de pessoa que no decorrer do episódio mostra não impor a sua opinião, não falar de forma muito alta, não falar muito na presença de outras pessoas. Ele é calado, ele é tímido, é na dele. Ele é o tipo de pessoa que você imagina tendo vergonha de ir pra frente em uma sala de aula apresentar um trabalho. Como é que você coloca uma criança dessas para entrar num robô gigante e lutar? Ele é tímido, ele tem medo, ele tem receio, é parte de quem ele é. Ele não é extrovertido, malucão e sai lá descendo a porrada em tudo. Ele fica na dele, ele se esconde. Esse é o jeito dele. E olha, você vai precisar de um motivo muito forte se quiser passar por cima da própria essência do que uma pessoa é. O quarto motivo também é um motivo pessoal. Quem é que está mandando o Shinji subir no robô? É o pai dele. Conforme vemos nesse episódio, o pai de Shinji é um pai ausente. Não é um pai ausente porque ele trabalha muito e não consegue dar atenção ao seu filho. Ele literalmente abandonou o seu filho. Olhem só o diálogo entre ele e o Shinji. 父さん、なぜ呼んだの？お前の考えている通りだ。じゃあ、僕がこれに乗ってさっきのと戦えっていうの？そうだ。やだよ、そんなの。何を今更なんだよ。父さんは僕がやらいんじゃなかったの？必要だから呼んだまでだ。なぜ僕を？他の人間には無理だからな。無理だよ、そんなの。見たことも聞いたこともないのにできるわけないよ。説明を受けろ。そんなできっこないよ。こんなの乗れるわけないよ。乗るなら早くしろ。出なければ帰れ。Perceberam? Gendo Ikari, o pai de Shinji, trata ele como uma ferramenta. Ele abandonou o guri porque achava que o guri era inútil, e agora trouxe ele de volta porque finalmente tem uso para ele, pilotar o tal do robô. Shinji, obviamente, não quer ser uma ferramenta do seu pai, então se o seu pai o trata como uma ferramenta e o manda fazer algo, Shinji vai querer recusar. Justamente por esse ser um motivo pessoal, um motivo que está mais baseado em emoções do que na razão, ele é um motivo muito forte e faz o Shinji se negar categoricamente a querer pilotar aquele robô. Bem, mas se você assistiu o episódio, você sabe muito bem que uma hora ou outra o Shinji decide entrar no robô. E é isso que ele faz no decorrer de todo o resto da série, ele pilota esse robô. Essa é uma série em que robôs gigantes lutam contra alienígenas. Então o que exatamente motivou o Shinji a mudar de ideia tão rápido? Novamente, nós temos pelo menos 4 motivos diferentes que foram fortes o bastante para convencer o Shinji. Assim como os motivos que Shinji tem para não querer pilotar o robô, o primeiro motivo que ele tem para querer pilotar o robô também é um motivo geral, uma coisa que motivaria qualquer pessoa: salvar o mundo. Se o Shinji não pilotar aquele robô, pessoas vão morrer.
que é um alienígena lá em cima, explodindo a cidade, matando pessoas e destruindo prédios. Se ele pilotar o robô, ele vai salvar o mundo. Obviamente, salvar o mundo é uma coisa boa, todo mundo sabe disso. Então, esse é um bom motivo para pilotar o robô, salvar as pessoas. O segundo motivo que o Shinji tem está relacionado com a sua responsabilidade também. Por mais que ele não queira aceitar essa responsabilidade de pilotar um robô caro e uma coisa muito complicada que ele não sabe fazer, todos os adultos ao seu redor estão dizendo que só ele consegue fazer aquilo, que só o Shinji pode pilotar um robô. Não parece ser uma brincadeira ou um exagero. Tem adultos responsáveis, que são estudiosos, cientistas, que analisaram aquele robô, construíram aquele robô, e por algum motivo bizarro que o Shinji não entende, e nós também não, pelo menos não por enquanto, só o Shinji pode pilotar o robô. E a partir do momento que ele entende que aquela é uma responsabilidade que ele tem e ninguém mais tem, e que ele tem que ir lá, todo mundo confia nele, só ele pode fazer aquilo. Então ele tem uma certa responsabilidade de fazer aquilo, e se ele não pilotar o robô e as pessoas morrerem, a culpa é dele. E você imagina uma criança tímida pensando que a culpa de milhões de pessoas morrerem vai ser dele. Não é legal. Mas, como eu já expliquei, não é só de motivo genérico se caracteriza um personagem. Você precisa de algo específico para ele, uma coisa pessoal, uma ameaça emocional. Por que eu falo tanto das ameaças emocionais? O filósofo David Hume já explicou muitas vezes que não é a razão que move o homem, mas sim a emoção. Por mais que nós gostemos de pensar que somos criaturas racionais, lógicas, que agimos de acordo com o que é certo e adequado, o fato é que as pessoas são levadas pelas suas emoções. É aquela questão do salvar a sua mãe ou salvar o mundo. Por mais que, obviamente, matematicamente e objetivamente, salvar o mundo seja a melhor decisão, porque você salva mais pessoas, a sua mãe tem um valor emocional para você. Você gosta dela, então você quer salvá-la. Então acaba que a decisão de salvar a sua mãe tem mais peso do que a decisão de salvar o mundo. Porque a nossa mente não é puramente matemática. Ela leva em conta emoções. Quais são então os motivos emocionais que o Shinji tem para querer pilotar o robô? Mais forte do que ele querer salvar milhões de pessoas da cidade que vão morrer, milhões de pessoas essas que ele nem vai ver morrerem, existe uma pessoa do lado dele que vai sofrer muito se ele não for. Em certo momento do episódio, aparece a personagem da Ayana Mirei, uma garota da mesma idade que ele, que aparentemente é a única que pode pilotar o robô que não seja o próprio Shinji. O problema? Ela está extremamente machucada. Ela mal se aguenta sentada, para vocês terem noção. Shinji olha para aquela situação e pensa: poxa vida, se eu não subir no robô e tentar salvar as pessoas, quem vai ter que subir vai ser ela. E ela vai sofrer muito. E poxa, talvez ela tenha mais experiência, mas todo mundo aqui confia em mim. E pelo menos eu não tô machucado desse jeito. Talvez eu tenha mais chance de salvar as pessoas. Quando o Shinji olha para a situação do sofrimento que ele consegue ver, isso é muito mais forte do que o sofrimento que ele não vê. É como diz a história: o que os olhos não veem, o coração não sente. Agora que o Shinji tem um sofrimento real, visível, bem na frente dele, ele quer impedir esse sofrimento. E a única forma de fazer isso é aceitando pilotar o robô. Mas tem ainda mais um motivo emocional muito forte, que foi praticamente a gota d'água. Foi o empurrãozinho que faltava para o Shinji decidir: não, eu vou entrar no robô. Por causa dessa discussão longa e o Shinji se negar tanto assim a entrar no robô, eles decidem colocar a garota para pilotar o robô. Mas o monstro que está destruindo a cidade, esse alienígena, acaba soltando um ataque muito forte na parte de cima dessa base subterrânea. E isso faz com que muito entulho caia em cima dos personagens. Quando o Shinji está prestes a ser morto por causa de um monte de entulho que vai cair em cima dele, o robô levanta o braço e o protege. Percebem a força emocional desse momento? Você sabe que tem adultos aqui que estão querendo dizer que só você, só uma criança sem experiência, vai conseguir pilotar o robô e salvar o mundo. É como se você fosse especial, tivesse algo sobre você e esse robô, uma conexão mística que faz com que você consiga, mesmo sem experiência, salvar o mundo. E aí, quando o entulho vai cair e lhe machucar, o robô lhe protege, sem ser controlado por ninguém, não tem ninguém pilotando ele. Essa é a gota d'água pro Shinji. É aí que o Shinji percebe que talvez ele tenha chance. Talvez tenha algo de especial sobre aquele robô, que se conecta com ele, que quer o bem do próprio Shinji, que vai proteger o Shinji do perigo e que vai fazer com que o Shinji consiga salvar o mundo e acabar com aquele monstro. Quando isso acontece, Shinji percebe que todos os motivos que ele tem para entrar no robô são muito mais fortes do que os que ele tem para não entrar no robô e decide tomar essa responsabilidade, pilotar o negócio e cair pra briga.
E nesse momento começa uma cena muito bem animada, em que vemos todo tipo de maquinário e tecnologia e fios e cabos e conexões passando pelo robô. Aliás, se você não percebeu ainda, a animação de Evangelion é excelente e muito boa. Tem uma enorme atenção a detalhes de todo tipo de máquina se movendo, parece uma coisa real mesmo. E essa é uma qualidade que se mantém no decorrer de quase toda a série. Muito poucos momentos tem pouca animação ou menos animação do que deveria ter. E mesmo esses momentos são muito bem usados para passar uma sensação ou uma emoção no decorrer da série. Enfim, o que vocês devem estar esperando agora é a luta. Ok, o guri ficou aí frescando, mas ele entrou no robô, né? Agora é porrada. Só que não, porque o episódio acabou. Olha só que decisão interessante por parte do diretor da obra. Ele não mostrou a luta. Todo mundo que assiste desenho de robô gigante brigando com ET quer ver porrada, quer ver explosão, quer ver luta, quer ver ação. E Evangelion tem ação. Vocês vão ver nos próximos episódios, tem cenas de ação muito bem animadas em Evangelion. Os robôs lutando são muito legais. Mas esse não é o foco. O primeiro episódio termina antes que isso aconteça. Porque o que importa não é o robô lutando. O que importa é a pessoa que está dentro do robô. Ou a pessoa que está fora do robô pensando se vai entrar ou não. As pessoas que fazem parte dessa história são muito mais importantes do que a história em si. Se você começar o segundo episódio, você vai perceber que ele já começa na luta. Mas sabe o que acontece? Não tem luta. O Shinji só apanha. Feio. Shinji tem uma conexão psíquica com o robô. E o alienígena agarra o Shinji com muita facilidade, desce umas porradas nele, arranca o braço do robô. O Shinji sente como se seu próprio braço tivesse sendo arrancado. E como se não baixasse essa dor tremenda, o robô desce a porrada na cabeça dele, batendo com muita força várias vezes seguidas. A criança desmaia, perde a memória e a luta acaba. E aí você passa o resto do segundo episódio acompanhando o Shinji e os resultados da luta que ele teve contra aquele monstro. Só no final do episódio que você vai ter uma luta de verdade, que é um flashback. Perceberam o ponto? Essa frase vai soar meio esquisita, mas ela é a mais pura verdade. Ninguém assiste Evangelion para ver robôs gigantes se batendo. Quem assiste Evangelion assiste porque quer ver crianças depressivas e tímidas sofrendo no frio e cruel mundo de adultos. E é isso que é essa obra. Obviamente, Evangelion tem 26 episódios, tem muito mais do que dava pra falar, mas vocês devem estar percebendo que esse vídeo já tá bem longo. Então eu vou parar por aqui, deixar que quem não assistiu a obra, por favor, comece a assisti-la. Evangelion é muito bom. Veja os 26 episódios, veja o filme Fim de Evangelion logo em seguida. Você vai ver muita coisa bacana. Obviamente não é uma obra perfeita, nenhuma é. Não espere que você vai entender tudo, porque você não vai. Tem partes da explicação que ou são confusas e requerem ver 2 vezes a obra para entender, ou simplesmente não existem e você nunca vai entender a menos que você jogue o jogo de PlayStation 2. É meio esquisito. Mas se você quer assistir Evangelion, se prepare para uma jornada sensacional através da psique, do interior desses personagens, de pessoas que sofrem graves problemas psicológicos. E veja como essas pessoas lidam com esses problemas e como a vida delas muda graças à atitude que elas têm em relação à vida. Então, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like, comente aqui embaixo deixando a sua opinião e se inscreva aqui no canal para ver mais vídeos como esses em que eu falo de animes e por que eles são ruins ou bons. Então é isso aí, obrigado por assistir até aqui e até a próxima!